Olá, meus irmãos, eu sou o irmão Ederson, passando aqui para deixar um vídeo para vocês aí, irmãos, muito importante. Fala a respeito de características de seita. Eu fiz um estudo e um estudo baixo por baixo, porque eu tenho feito um estudo diferente do que eu falei, deixando alguns pontos de algumas igrejas que se caracterizam seitas, tá bom? Então, eu vou deixar o vídeo aí para os irmãos. Peço vocês aí que se puder, assiste aí, deixa o feedback pra gente aí, tá bom? Se gostou, se não gostou, até que parte do vídeo você assistiu e tudo mais. Lembrando, irmãos, que esse canal pertence a mim, Ederson, e ao irmão Gilmar. Porém, em como isso é um estudo isolado e que também afeta até um pouco da parte da igreja que ele frequenta, que eu frequentava, em respeito a isso, eu não convidei ele para participar desse vídeo. Então esse vídeo agora, esse de hoje em si, ele é de inteira responsabilidade minha, tá bom, irmãos? O irmão Gilmar não tem nada a ver com isso. Se ele vai concordar ou não concordar é outra coisa, com o que está escrito. Ele vai me dizer posteriormente. Mas eu quero deixar claro que ele não tem nada a ver com esse conteúdo que vai nesse vídeo aí. Tá bom, irmãos? Se você chegou aqui aleatoriamente, se sentir, inscreve no canal nosso aí, deixa um feedback, deixa de onde você está falando, de onde você assistiu esse vídeo. Eu vou deixar aí na descrição também o número do WhatsApp do canal. Se quiser entrar em contato com a gente aí, vou deixar o e-mail também. Pode entrar em contato e a gente conversa, tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. A paz de Deus para quem me vê, para quem é da CCB, a paz de Deus. A paz do Senhor Jesus para alguns. Paz e graça a todos e assim por diante. Seja qual for a sua saudação, se tem o nome de Cristo, tá tudo certo. Irmãos, hoje eu resolvi vir aqui para fazer um vídeo. Olha aqui, eu vou sair da frente aqui para vocês verem atrás de mim aqui, ó. Olha lá, ó. Essa aqui, ó, é da capa rosa. Aqui é uma Bíblia reformada, muito boa. Essa aqui é uma tradicional Almeida Ferreira. Essa que tá bem atrás aqui, ó, é uma Bíblia King James. E tem outras aí também. Tá bom? Mas então, irmãos, eu vim aqui hoje, como havia prometido, eu vim fazer um vídeo aqui. Cheguei até a anotar aqui, ó, eu tenho esse caderno aqui, ó. Essa aqui é cheio de anotações minhas anotações, tudo que eu faço dentro da palavra, sabe? Então assim, a gente estuda, então a gente vai fazendo as nossas considerações. Perdão, irmãos. E eu vim aqui hoje para falar um assunto delicado, bem delicado. Eu vim trazer aqui hoje para todos vocês as igrejas, algumas características de igrejas que se tornam elas uma seita. E algumas aqui eu vou falar até o nome. E eu confesso que eu não queria falar o nome. Porque às vezes quando a gente fala o nome de uma certa denominação, a gente arruma uma guerra, um problema assim. Mas eu aqui, como assim? Eu não preciso de esconder nada de ninguém. Então eu vou estar falando sobre isso, tá bom? Eu vim da congregação cristã no Brasil. Quando eu nasci, meus pais já frequentavam essa igreja. E com o passar do tempo, eu batizei aos 13 anos de idade, toquei lá dentro muito tempo. Porém, há mais ou menos uns 7 anos e meio atrás, eu comecei a realmente estudar a palavra como deve ser realmente. E então eu consegui chegar numa condição e ver algumas situações que eu não concordava e tive que mudar porque as coisas não batiam para mim mais, então não cabia para mim dentro mais da congregação. Então faz mais ou menos quase um ano que eu resolvi sair de lá. E por eu resolver sair de lá,
Aí que eu me aprofundei ainda mais dentro da palavra, do estudo bíblico, buscando conhecimento. E tem um. Às vezes a gente sai, igual eu saí, minha esposa ficou lá, passado o tempo ela saiu também. E, e eu saí com uma missão de continuar fazendo com que a minha casa servisse a Jesus Cristo. Não a instituição, mas a Jesus Cristo. E por graça e misericórdia de Deus, eu tenho visto as coisas acontecendo na minha vida. Nesse momento, eu estou gravando o vídeo, estou sem o relógio aqui, mas deve ser por volta de quase 9 horas da noite. A minha filha, ela estuda de manhã, e todos sabem, igual a gente está aqui em Portugal, geralmente as crianças aqui entram na escola às 8 horas da manhã e saem às 5 da tarde. Ela, todos os dias antes dela deitar, ela tem um livrinho de histórias bíblicas, de histórias da Bíblia, de Gênesis, de todos os 66 livros da Bíblia, tem uma história. E todos os dias antes dela deitar, ela lê isso. A minha esposa, essa Bíblia que estão todos vendo aqui, ó, a capa aqui parecendo um caderno, essa Bíblia é minha esposa que estuda nela. Eu estudo mais nessa aqui, ó, que é uma King James, versão 1611. Então agradeço a Deus que a gente conseguiu fazer isso. E confesso para os irmãos que a igreja aqui está um pouco difícil, porque a gente mora um pouco afastado, mas já descobrimos igrejas aqui onde a gente tem se planejado para poder estar frequentando essas igrejas. Normalmente sem vínculo. O vínculo nosso é com Jesus Cristo. Mas a gente tem feito cursos bíblicos, tem estudado muito. E eu, assim, copiado à mão, a caneta, a lápis mesmo, olha aqui, ó. A lápis. Eu fiz um estudo e separei algumas características de igrejas que são características de seita, para você se refletir e ver se você está no lugar certo, se o que você está fazendo é certo, e aí você tira suas próprias conclusões do que a gente vai estar falando aqui, tá bom? Então vamos lá, irmão, começando aqui, ó, o tópico 1. Olha, características de uma seita, o tópico 1. A seita sempre adiciona algo à Bíblia, certo? Ela sempre adiciona algo à Bíblia. Isso é toda seita. E aqui eu separei um exemplo. Vou dar nomes de igreja aqui para vocês entenderem. Olha aqui, a primeira igreja que eu separei, que é a Adventista. A Adventista, ela acredita na Bíblia, mas acredita também no livro Ellen White. Para quem é adventista ou quem já foi adventista pode confirmar isso. Ou quem tiver interesse, compra uma Bíblia adventista para você ver. Vai estar lá Apocalipse e o livro o Ellen White sempre vai estar ali junto. Então é característica de seita, porque a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia ela é nossa regra de fé e conduta. Então ela é suficiente para nós servir a Deus e automaticamente a Jesus Cristo, né? Outra igreja, e aqui que eu vou falar, tem parentes nosso por parte da minha esposa que frequenta, Testemunha de Jeová. Essa também é terrível, muito terrível mesmo. Ela acredita na Bíblia, sim, tem a regra de fé e conduta, embora tenha uns problemas com o Espírito Santo, a respeito de Jesus Cristo, uma parte que, se eu for entrar aqui, vai ficar muito grande o vídeo, mas eu vou falar aqui, ó. Eu anotei tudo, eu tô falando porque não adianta, se eu gravasse o vídeo direto, eu não ia conseguir lembrar. Então eu anotei tudo para me estar falando. Então a Testemunha de Jeová, ela tem a Bíblia, mas tem a Sentinela, certo? Que é um livro também, a Bíblia e tem a Sentinela. E ela tem também um outro livro, que é o conhecimento que conduz à vida eterna. Tudo atrelado à Bíblia, ou seja, é a Bíblia mais o livro, a Sentinela,
o conhecimento que conduz à vida eterna. E ela tem também um outro livro chamado Milhões que Agora Vive Jamais Morrerão. Ou seja, a Testemunha de Jeová, ela tem a Bíblia e tem mais 3 livros. Se tiver algum parente nosso aí que estiver vendo, me perdoa. Me perdoa, mas eu tô aqui para dizer a verdade. E lugar nenhum vai escapar. É uma pena que esse vídeo é muito curto, mas se tiver uma boa repercussão aí, a gente vai fazer parte 2, parte 3 e tudo mais. Antes de fazer isso aqui, eu podia convidar alguém, mas eu nem quis convidar ninguém para poder, assim, não atrapalhar, o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Então, a Testemunha de Jeová tem isso. A Sentinela, o conhecimento que conduz à vida eterna e milhões que agora vivem e jamais morrerão. Ou seja, esses 3 livros são sagrados para os testemunhos de Jeová. 4, porque aí vem a Bíblia. Então, característica de uma seita. Por quê? Porque a Bíblia, ela é autossuficiente para nós. Então, quando você pega a Bíblia mais alguma coisa, aí já é uma característica de seita. Outros, os Mormons, ele tem o livro de Mormons, o livro de Mormon, que é o livro que eles têm também, e tem o livro Doutrina e Convênios e Palavra de Grandes Valores. Eles têm a Bíblia e tem mais 3 livros, certo? O livro de Mormons, Doutrinas e Convênios e Palavras de Grandes Valores. São os 3 livros dos Mormons. Entra pela mesma característica da Adventista e da Testemunha de Jeová. Tá bom? Irmãos, lembrando aqui que eu não estou aqui falando para você sair da onde você está, da sua igreja, da sua instituição, não, nada disso. A gente fica onde a gente quiser. Eu vivi praticamente 40 anos dentro da Congregação Cristã no Brasil. E hoje eu saí de lá, porque eu sou livre. Eu entendi que eu era livre. E sou livre. Então eu saí de lá por isso. Mas a gente fica onde a gente quiser. Por exemplo, o Gilmar, que também é dono do canal aqui, ele está dentro da congregação. Ele já falou comigo, não, eu não concordo, você sair de lá por esses motivos e tudo mais. E eu já falei com ele que eu também não concordo dele estar lá, mesmo vendo tudo que tem lá e tá lá. Mas isso é dele e é meu. Eu não responsabilizo pelos atos do Gilmar e nem ele pelos meus. E o que eu fiz aqui é independente. É tudo meu. Aqui não tem nada do Gilmar. Aqui nessas palavras que eu disse até agora e que estou dizendo. Tá bem? Aqui que eu disse até agora são tudo palavras minhas. Então aqui, ó. Qualquer instituição que adicionar ou diminuir algo à Bíblia, ela é uma seita. Certo? Então qualquer instituição que adicionar ou diminuir algo da Bíblia, ela tem característica de uma seita. Eu nem falo que ela tem característica, para mim ela é uma seita. É sempre a Bíblia mais alguma coisa. Então, se tem a Bíblia mais alguma coisa, é uma seita. O problema é isso, que não é só livros. Até agora eu falei dessas igrejas que contêm livros. Mas tem igreja que não tem livros, mas por dogmas, por doutrinas, que ela se caracteriza de uma seita. E eu vou dar um exemplo aqui, antes de eu partir aqui para onde eu tenho que partir aqui. Eu copiei aqui 4 ou 5 páginas. Nem sei se vai dar para falar tudo isso hoje. Mas olha, a igreja que nasce de uma revelação. Deus deu o pastor fulano uma revelação, o pastor ciclano uma revelação, o bispo fulano, o cooperador, o ancião fulano uma revelação. Cuidado, porque a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia, é a palavra de Deus,
tá bom? E tem lugar aí que nem mais considera a Bíblia como a palavra de Deus. Fala que ela contém a palavra de Deus, mas que ela não é mais a palavra de Deus. Então você começa a pensar um pouquinho, até antes de atacar a gente, tá bom? A seita, ela sempre subtrai algo da pessoa de Deus. E olha, um exemplo da Testemunho de Jeová. Eu conheço o Testemunho de Jeová. O que eu estou falando aqui é porque eu conheço. O Testemunho de Jeová, ele é assim. A Testemunho de Jeová, durante o último dia do mês, no mundo inteiro, ele sabe quantos fiéis que eles têm. No mundo inteiro. Ele sabe exatamente. Por exemplo, tem 400 países no mundo. Em 200 deles tem igreja Testemunho de Jeová. Então, eles juntam a soma desses membros todos e eles conseguem saber exatamente a quantidade que tem. Por quê? Porque a Testemunho de Jeová, ela condiciona a salvação dos membros delas. Isso eu não vou nem falar, nem entrar no mérito de doar sangue, isso aí para mim nem vou entrar nesse mérito. Mas isso condiciona a salvação deles. Para ser salvo, eles têm que... Às vezes você já percebeu que na rua da sua casa, um dia de manhã, é ali cheio de Testemunho de Jeová, e às vezes até enche a paciência, né? Batendo de porta em porta, às vezes são insistentes e tal. Eles não estão fazendo aquilo ali porque eles têm que pregar para você. Porque eles têm que fazer você acreditar no Evangelho. Eles estão fazendo aquilo ali para eles. Porque aquilo ali condiciona a salvação deles. E isso é uma prática da igreja deles. Ou seja, se eles não for de porta em porta durante 30 dias, se eles não tiverem um período de tempo que eles saem para fazer exatamente isso, eles perdem a salvação. E na hora de fechar ali o mês, se eles não cumpriram aquele tanto de hora determinada, eles não são considerados membro. Então, se eles morrer sem ter feito aquilo ali no mês, eles não têm salvação. E isso é complicadíssimo, muito complicado. É uma característica de uma seita. Isso é fácil de você identificar. Adventista e Testemunho de Jeová, Mormons, são características de seitas. Tá bom? Eu estou evitando falar outro nome para não falar que a gente está com perseguição. A seita costuma exaltar ela mesma. Isso aqui foi exatamente da minha cabeça que eu tenho. Inclusive o Gilmar, que ele vai ver esse vídeo, eu sei que ele vai ver. Ele brinca comigo assim que eu sou calvinista. E eu tô começando a crer que realmente eu sou calvinista. Minha mulher já tem uma Bíblia reformada aqui. A minha não, a minha é aqui a King James 1611. Mas minha mulher já está reformada e eu tô começando a acreditar que eu sou calvinista também. Por quê, irmão? A igreja que exalta a si mesmo, ela tem características de seita. Porque Jesus Cristo não é o centro ali naquela igreja. E aonde Jesus Cristo não é o centro, como que a gente vai acreditar no que está escrito aqui? Entendeu? Então aqui, ó, olha o que eu escrevi, ó. Porque eu já passei por isso, já vi isso. A igreja que se diz assim, ó, numa pregação, numa mensagem, olha, se você sair daqui, você vai morrer, um carro vai te atropelar, se você sair daqui, você nunca mais enxerga a porta do céu, que esse aqui é o caminho que conduz à salvação. Cuidado mesmo. É característica fortíssima de seita, porque a igreja em si, o nome de uma igreja, ela não fala pela pessoa de Cristo. Ela não pode falar. Por exemplo, a igreja Deus e Amor, a igreja universal, elas não têm poder de te colocar no céu ou de te falar que você não vai chegar no céu.
ou congregação, ou adventista, qualquer uma delas, nenhuma delas vai ter poder para isso, sabe? E a maioria das seitas, aí é que pega, porque a maioria das seitas, elas vão ter a salvação pelas obras, e ninguém vai ser salvo pelas obras. Ou seja, se a igreja colocar a sua salvação condicionada às suas obras, a Bíblia não é suficiente. Aí Jesus Cristo não vai ser mais suficiente, porque o sacrifício da cruz foi feito. Então, se colocar, não, basta você crer em Jesus, mas você não pode olhar uma mulher na rua, você não pode... Isso a gente não pode mesmo. Mexer com mulher na rua, fazer outra coisa. Mas isso a gente não pode, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Certo? E isso aqui é papo até para a gente fazer um vídeo aqui, que nós temos que falar a respeito de predestinação, de muita coisa. Mas é isso, a igreja que faz isso, você tem que pagar o dízimo, se você não pagar o dízimo, você não vai para o céu. Você não entra no céu. Se você deixar a barba crescer, se você cortar o cabelo, se você pôr um brinco, se você pintar, você não vai no céu. Isso é característica de seita. Tá bom? Ela crê em Cristo, eles falam em Jesus Cristo, mas para você ter a salvação, você tem que ter Cristo, mais cabelo comprido, sem batom, sem barba, sem maquiagem, mulher sem cortar o cabelo, mulher sem depilar, que é terrível isso aí. Então isso é característica de seita, tá bom? Eu tô falando, irmãos, que eu li, eu copiei, porque se eu não copiasse eu não ia conseguir lembrar tudo o que eu estou dizendo aqui, ou o que eu estou a dizer aqui para os portugueses. Então é isso. E outra coisa também, geralmente as igrejas que se caracterizam seita, ela tem revelações fora das escrituras. Ela tem revelação fora das escrituras. Lembra que poucos minutos atrás eu disse que a igreja sempre ela nasce com isso. Deus revelou, Deus fez isso, aquilo. Entra nisso aí. E sem contar que a maioria das igrejas que existem, muitas delas, elas nascem de dissidência umas com as outras. Se vocês pegar aí um famoso aqui, Luiz Franciscon, ele fundou mais de 14 igrejas depois que fundou a Congregação Cristã no Brasil. E em todas elas, pelo menos as que a gente tem acesso à confissão de fé, é porque Deus mostrou ele que tinha que abrir aquilo, que aquilo seria a obra de Deus na terra. Ou seja, Luiz Franciscon, Deus mudou várias vezes pela cabeça de Luiz Franciscon. E aqui eu não estou dizendo que não tem, que não é assim, que não. É porque as coisas, a palavra de Deus ela tem que ser pregada. E se isso aqui for suficiente, não precisa de inventar nada que Deus mandou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, nada. Sabe, a revelação está escrita aqui. Inclusive, o livro de Apocalipse começa com a revelação, tal, tá tudo aqui. Certo? Tá tudo aí. Então, se você acredita na Bíblia, mas depois da Bíblia você tem que acreditar na profecia que veio do pastor, do ancião, do cooperador, do bispo, do diácono, Cristo não é suficiente para você. E em muitas das vezes, e aí eu vou falar que eu sou testemunha, muitas das vezes, as palavras de cima do púlpito, do altar, têm mais valor do que a Bíblia. Muito mais valor do que a Bíblia. Isso é perigosíssimo, isso é característica fortíssima de seita. É típico de seita. Sabe? É típico de seita. Eu vou parar aqui um pouquinho só para me contar uma coisa que aconteceu comigo há poucos dias.
Uma pessoa muito especial para mim, eu disse assim, olha, se você ler na Bíblia que fazer uma coisa, tal coisa é errado. Aí se chegar na igreja, o irmão falar, olha, você faz isso, isso e isso, mas você viu na Bíblia que está errado o que ele está falando. Você vai fazer o quê? Você vai seguir a Bíblia ou vai seguir o irmão? Essa pessoa teve coragem de falar comigo assim, não, eu vou seguir o irmão, sabe por quê? Porque se Deus deu ele, é porque a Bíblia está errada. Meu Deus do céu. Gente, eu tô rindo aqui, mas isso é sério. Isso é coisa séria. E a parte que fala que ainda que um anjo desça do céu trazendo um evangelho que não seja esse, que esse é anátema. Sabe? Tá aí dentro, ó, tá aí dentro da Bíblia. É só procurar e ler. Só procurar e ler. Então é complicado. Outra característica de seita pesada. A igreja que intitula que a salvação é somente para os fiéis dela é outra característica de seita fortíssima. Perigosíssimo isso. Isso é o cúmulo, é perigosíssimo. Tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo. No livro de Atos, capítulo 4, Pedro disse assim, ó, não há, acho que eu vou até pegar uma Bíblia aqui, para me ler direto da Bíblia, que eu anotei aqui, mas eu vou pegar da Bíblia, para vocês entenderem. E vou pegar a Bíblia versão, a Bíblia corrigida. Não vou nem pegar a King James, não. Eu vou pegar a João Ferreira Almeida aqui, ó. Aqui, ó, cadê? João Ferreira de Almeida, tá bom? Vou pegar ela aqui pra gente ler isso, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Irmãos, eu não tô aqui para tirar ninguém de lugar nenhum, mas eu tô aqui para defender a verdade. E isso é evangelho, tá? Falar a verdade é evangelho. Em João, se eu não me engano, é 8:32, tá escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá escrito no livro de João isso. Então, a gente está aqui para dizer somente a verdade. Tá bom? Somente a verdade. Olha aqui, ó. Pedro, capítulo 4. Cadê? Aqui. Tô procurando aqui, tá, irmãos? Olha aqui, ó. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12. Vou ler o 11 e o 12, tá? Olha aqui, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha aqui o 12, olha. E em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Vou resumir aqui. Vou ler aqui, ó, que eu peguei referência aqui de outra Bíblia, porque por isso que eu li a Bíblia corrigida, a Ferreira de Almeida, porque eu tinha pegado a referência da King James que está aqui, ó. Tô aqui, ó. Não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Salvação não está em nenhuma denominação, mas na pessoa de Jesus Cristo. Mas seitas afirmam que salvação só se encontra lá. Aí entra aquilo que eu disse. Se você sair daqui, você não vai enxergar a rua ali,
Se você sair daqui, você vai morrer, não vai garantir a sua salvação. E pasmem, se você sair daqui, um carro te atropela na esquina. Entendeu? Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Eu teria muito mais coisa para dizer, mas já está indo aí para 28 minutos dessa conversa aí, quase 30. E para não ficar tão cansativo, eu vou parar por aqui. Mas eu vou deixar aqui para vocês aqui uma Bíblia espetacular, muito boa para se ler. É uma Bíblia, já é uma Bíblia muito, já é uma versão até antiga. Aqui essa Bíblia aqui, ó, é a King James versão 1611. Muito boa, uma Bíblia pequena. Maravilhosa essa Bíblia. Maravilhosa, tem uns ensinos, é facilitada. E para você que tem dificuldade de entender a palavra, eu acho que é uma Bíblia muito boa para poder entender. Para poder entender e praticar. Praticar, porque não tá fácil. Não tá fácil. Olha aqui, ó. Há outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. João 5, versículo 32. Tá bom, irmãos? Então, assim, eu sei que muita gente vai ficar chateado. Inclusive, aqui tem cooperadores, anciães, encarregados, diáconos, irmãs da obra da piedade, irmãs de banco, que... eu tô triste porque o irmãos, não fica triste por eu ter abandonado a instituição, não abandonei Jesus Cristo, de forma alguma, aqui, ó, minha vida é isso aqui, tá? Minha vida é isso. Eu abandonei sistema religioso e te convido a ver um pouco mais. Sai de dentro da bolha que você tá, se deixa aprender, se dá oportunidade de aprender. Deus deixou muito homem aí preparado para poder falar da palavra, ensinar a gente. Sabe, às vezes você vai na igreja, na hora vai ter a mensagem lá, e se daquela mensagem for acrescentada alguma coisa que você acha que não está dentro da Bíblia, vai para a Bíblia, começa a pesquisar. Foi assim que aconteceu comigo, sabe? Eu vi um irmão pregar que quando Jesus morreu, durante os 3 dias que ele ficou desaparecido, que ele foi no inferno pregar para as almas que tinham morrido no dilúvio. Então ele foi evangelizar essas almas que não teve oportunidade de se salvar. E isso me deu um parafuso. Eu cheguei, a partir daquele dia, eu comecei a estudar a palavra, comecei a ler para ver, e nunca vi isso na Bíblia, e cheguei à conclusão de que ele falou errado. Outra parte, um outro irmão pregou aquela parte da escrava, a mãe de Ismael. Ele pregou que a escrava, que depois Deus tinha mandado embora a escrava com o filho do diabo. Ou seja, ele chamou Ismael de filho do diabo. E quem que lê a palavra de Deus sabe o que aconteceu com Ismael lá na frente. Quão vitoriosa foi a família de Ismael, sabe? Então, essas coisas foi me fazendo a começar a interessar pela palavra. Então, faça isso. Se o seu pastor, se o seu apóstolo, se o seu bispo, se o seu líder, se o seu cooperador, se o seu ancião pregou uma coisa lá que você tem dúvida, pergunta. Sabe, pergunta. Pergunta quem conhece mais. Vai na Bíblia e começa a testificar, a ver se o que ele falou lá é verdade. Mas não come tudo que vem de lá de cima, não. Assim, não come sem antes ter certeza de que você está comendo, que às vezes você está comendo coisa que, sabe, que nem um cachorro faminto na rua teria coragem de comer.
Você está comendo por quê? Porque é falta de conhecimento. Sabe? Então, começa a interessar mais pela palavra de Deus. Sabe? Hoje eu faço um curso para aprender a cuidar de criança. Sabe? Para falar do evangelho, para ensinar criança. E por que eu estou nessa? Eu estou fazendo isso para falar com crianças. Porque os velhos, muitas vezes os velhos, e isso aí eu já falo da minha família, os velhos não querem aprender. Mesmo eles vendo que estão num lugar que estão enterrados na mentira, que estão enterrados na enganação, eles vão morrer dentro disso ali. E as crianças não. As crianças você consegue evangelizar e as crianças são inteligentes. Então eu estou fazendo um curso para me lidar com criança. Que maravilha, que coisa linda a escola dominical. De vez em quando eu solto um pedaço de um vídeo para alguém do meu conhecimento, do que eu tenho aprendido lá, as pessoas ficam embasbacadas. Sabe? Eu mandei esse vídeo, um pedaço de um vídeo meu para um cooperador de jovens esses dias. Ele tem mais de 25 anos de cooperador. Ele falou comigo, irmão Ederson, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Sabe? Então, assim, procura conhecimento, irmãos. Não acredita só no que sai de lá. Sabe, eu fico triste de quando as pessoas chegam em mim e falam, irmão, eu estou triste porque você não está mais nessa graça. Tal. Irmão, a graça é Jesus Cristo. Sabe? Eu saí de uma instituição. Eu estou firmado em Jesus Cristo. Então fica alegre. Meu coração jubila na presença de Deus, porque hoje eu tenho a liberdade. Sabe, eu tenho liberdade hoje para servir a Deus de verdade. Se eu quiser ir numa igreja, eu vou. Se eu interessar por uma igreja ali, se eu quiser conhecer, eu vou, porque eu sou livre. Aqui, ó, minha regra de fé e conduta aqui, ó. Minha regra de fé e conduta. Certo? Então se dá o direito de ser livre. Sai dessa cadeia. Quantas pessoas que estão sendo destruídas aí por causa de mau ensino. Sabe, irmãos, me perdoe esse vídeo tão longo, mas eu precisava de falar sobre isso. E tem no canal aí, pode deixar nos comentários. Eu vou deixar também o contato da gente aí. Tem o zap do canal também aí, que quem não quiser identificar pode mandar mensagem, tá bom? Pode mandar mensagem que a gente fala, tá bom? Irmãos, eu só tenho que agradecer vocês que veio até o final desse vídeo, que ficou comigo aí até esses 36 minutos aqui, agora 36 e 24. Talvez vai dar um pouco mais por causa da capa do vídeo. Você chegou até aqui, deixa nos comentários aí embaixo aí, ó, eu assisti até o final. Põe seus pontos, o que você concorda, o que você não concorda. Eu não vou expor você, desde que você não venha com religiosidade. Sabe, não vem defendendo placa, vem, vamos, se quiser debater, porque o debate é válido. O debate é válido. Paulo, quando ia na sinagoga, ele ia para debater. Porque a palavra estava sendo pregada de um jeito, então ele ia lá para debater. Nos templos ele ia ensinar. Mas na sinagoga ele ia debater a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não pode ser transformada em mentira. Sabe? A palavra de Deus não pode ser transformada em mentira. Então, se você discorda do que eu disse aqui e quiser me provar dentro da palavra, se eu tiver errado, eu venho cá e conserto o que eu falei. Tá bom, meus irmãos? Mas foi um prazer muito grande estar falando por vocês aqui. Deixa nos comentários aí. Um grande abraço para todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.